Existe um vazio em sua alma, um cansaço que pesa mais que o corpo, uma sensação de que as esperanças se esgotaram. Você tem olhado para sua vida e visto apenas ruínas, portas fechadas, sonhos desfeitos, e a voz da desistência ecoa em sua mente com uma força assustadora? Talvez você tenha chegado ao ponto de questionar o próprio sentido de tudo, de se perguntar se há alguma luz no fim deste túnel que parece não ter fim. Se você se sente assim, à beira do abismo, com o coração apertado e a alma exausta, eu lhe peço, pare por um momento, respire fundo, e antes de ceder ao desespero que tenta roubar sua paz, ouça esta mensagem. Ela é para você. É uma mensagem de Deus, um convite à esperança que brota mesmo no solo mais árido da adversidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, a dor que você sente não é um sinal de que Deus o esqueceu. Não é isso. Pelo contrário, muitas vezes, é justamente nos vales mais sombrios da vida que a presença divina se manifesta de forma mais nítida, mais poderosa. A Bíblia, a palavra de Deus, não nos promete uma vida sem lutas, sem lágrimas ou sem tribulações. Na verdade, ela nos alerta que, neste mundo tereis aflições. João 16:33. Mas, e aqui reside a essência da nossa esperança, ela também nos revela em Deus que está conosco em meio a cada uma dessas aflições. Um Deus que não apenas permite a tempestade, mas que a usa para forjar em nós um caráter inabalável, para nos aproximar dele e para manifestar o seu poder de maneiras que jamais experimentaríamos na bonança. A sensação de que tudo está dando errado é uma experiência profundamente humana, ecoada nas páginas sagradas por homens e mulheres de fé que, como nós, enfrentaram vales de sombra e morte. Pense em Jó, que perdeu tudo em um único dia. Pense em José, vendido como escravo por seus irmãos, caluniado e preso injustamente. Pense em Davi, fugindo de Saul, traído, com a alma angustiada e sedenta por Deus. Eles não foram poupados da dor, mas foram sustentados pela mão invisível, porém poderosa, de um Deus que tinha um propósito maior em cada lágrima, em cada desapontamento, em cada revés. Neste momento, você pode estar se sentindo como um barco à deriva, sem velas e sem leme, em meio a um mar remoto. Mas o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o soberano sobre todas as coisas, tem um plano. Ele não está alheio à sua dor. Ele não está indiferente ao seu clamor. Ele está trabalhando. E é sobre esta verdade transformadora que vamos mergulhar agora, para que você possa encontrar a força e a fé para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece intransponível. Quando tudo parece desmoronar, a primeira tentação é nos isolarmos, nos entregarmos à amargura e à autocomiseração. Mas a Escritura nos convida a uma perspectiva radicalmente diferente. Ela nos chama a olhar para além das circunstâncias visíveis e a discernir a mão de Deus agindo nos bastidores da nossa existência. A Bíblia nos ensina que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nada acontece sem o seu conhecimento ou sem a sua permissão. Isso não significa que ele cause o mal ou o sofrimento de forma arbitrária, mas que ele é capaz de orquestrar até mesmo as situações mais dolorosas para cumprir seus propósitos eternos. Em Romanos 8:28, um versículo que é um bálsamo para a alma angustiada, o apóstolo Paulo nos assegura: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perceba a profundidade desta afirmação. Não são algumas coisas, mas todas as coisas, incluindo as perdas, as doenças, as frustrações, os caminhos que parecem sem saída. Pense em José, relatado no livro de Gênesis.
Sua vida foi uma sucessão de injustiças e traições. Vendido por seus irmãos, caluniado por uma mulher, esquecido na prisão por aqueles a quem ajudou. Qualquer um de nós teria se entregado ao desespero, à revolta. Mas José, na sua maturidade espiritual, compreendeu a soberania de Deus. Anos depois, diante de seus irmãos, ele disse: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. A dor de José não foi em vão. Ela foi o caminho pelo qual Deus preservou uma nação inteira e, através dela, preparou o cenário para a vinda do Salvador. Da mesma forma, a sua dor, o seu tudo dando errado, pode ser o caminho que Deus está usando para forjar em você algo que só poderia ser lapidado no fogo da adversidade. Tiago 1:2-4 nos exorta que, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A provação não é um castigo, mas uma ferramenta nas mãos do oleiro divino para nos moldar à imagem de Cristo. É no crisóleo da dificuldade que impurezas são removidas e o ouro da fé se torna mais puro. Muitas vezes, quando as coisas dão errado, nos sentimos sozinhos, abandonados. Mas a verdade bíblica é que Deus nunca nos deixa nem nos desampara. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Pense nos discípulos no barco, em meio à tempestade, apavorados, achando que iriam perecer. Jesus estava dormindo na popa. Marcos 4:38. Eles o acordaram e ele repreendeu o vento e o mar, e houve grande bonança. Mesmo quando ele parece dormir, ele está lá. Ele está no barco da sua vida, mesmo quando a tempestade ameaça afundá-lo. O profeta Isaías nos traz uma das promessas mais confortáveis da Escritura. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esta não é uma promessa vazia. É a palavra do Deus Todo-Poderoso para você. Quando você atravessar as águas profundas do desespero, Ele estará com você. Quando passar pelo fogo da provação, você não será queimado. Sua presença é a garantia de que, mesmo no ponto mais baixo, você não está sozinho. Lembre-se de Davi, que mesmo em seus momentos de maior aflição, podia declarar com confiança: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A presença de Deus não elimina o vale, mas transforma a experiência de atravessá-lo. É essa presença que nos dá paz em meio ao caos, esperança em meio à desesperança e força para não desistir. Quando nos sentimos fracos e incapazes de continuar, é para Jesus que devemos olhar. Ele é o nosso maior exemplo de perseverança em meio ao sofrimento injusto. A Epístola aos Hebreus nos exorta que corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Jesus não apenas suportou a dor física e emocional da cruz, mas também a vergonha e a separação de Deus Pai, tudo por um propósito maior: a nossa salvação e a alegria de ter uma noiva redimida. Se Ele suportou tudo isso e nos convida a olhar para Ele, é porque Ele é a nossa fonte de força. Não se trata da sua própria força,
que é finita e facilmente esgotável, mas da força que vem dele. Filipenses 4:13 se torna uma realidade viva. Tudo posso naquele que me fortalece. Esta não é uma declaração de autossuficiência, mas de total dependência de Cristo. É a força que nos capacita a ir além dos nossos limites, a suportar o insuportável, a ver com olhos de fé o que a razão não consegue compreender. Quando você se sentir à beira da desistência, lembre-se de que Jesus conhece a sua dor. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele entende a angústia da alma, a sensação de abandono, a dor da traição. Ele não é um salvador distante, mas um sumo sacerdote compassivo, que intercede por você agora mesmo diante do Pai. A esperança cristã não é um mero otimismo ingênuo ou um desejo vago de que as coisas melhorem. É uma certeza inabalável, fundamentada nas promessas de um Deus que é fiel e que não pode mentir. Romanos 5:5 nos diz que a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Mesmo que tudo ao seu redor pareça ruir, a esperança em Cristo é uma âncora para a alma, segura e firme. Hebreus 6:19. Ela nos aponta para um futuro glorioso, para a promessa de que um dia Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21:4. Esta é a nossa grande esperança, que as aflições deste tempo presente não são dignas de serem comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. Quando a vida se torna um fardo pesado demais, é fácil perder de vista essa perspectiva eterna. Mas é exatamente essa perspectiva que nos dá a capacidade de suportar. O apóstolo Paulo, que experimentou naufrágios, prisões, espancamentos e fome, podia dizer: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4:17-18. Seja qual for a sua situação hoje, por mais que tudo esteja dando errado, lembre-se que a sua história não termina aqui. Há um capítulo de redenção, restauração e glória que Deus está escrevendo. Ele tem planos para você, planos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Não desista. Confie no Deus que torna o deserto em mananciais e a sequidão em terra fértil. Meu filho, minha filha, eu vejo suas lágrimas. Eu sinto a profundidade da sua dor, o peso da sua alma. Eu sei o quanto você está exausto, o quanto a voz da desistência tem sussurrado em seus ouvidos. Mas ouça a minha voz, que é mais alta e mais verdadeira do que qualquer mentira do inimigo ou qualquer desilusão do mundo. Eu sou o seu Pai. Eu te criei, te formei no ventre da sua mãe com um propósito eterno. Você não é um acidente, nem um erro. Cada fio de cabelo da sua cabeça está contado por mim. Eu te amo com um amor que transcende toda a compreensão humana. Um amor que não falha, que não desiste, que não se cansa de você. Eu sei que você se sente abandonado, mas eu prometi: nunca te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. Eu estou com você, mesmo agora, neste momento de angústia. Eu sou o Emanuel, o Deus conosco. Não há abismo tão profundo que a minha mão não possa alcançar,
Não há escuridão tão densa que a minha luz não possa penetrar. As provações que você enfrenta não são para te destruir, mas para te refinar. Eu estou trabalhando em você para moldar o seu caráter, para fortalecer a sua fé, para te fazer mais parecido com o meu Filho Jesus. O fogo purifica o ouro, e a adversidade sob a minha soberania purifica a sua alma. Confie em mim quando digo que todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8, 28. Eu vejo o quadro completo, enquanto você vê apenas um fragmento. Não desista. Não se entregue ao desespero. Olhe para mim. Eu venci o mundo, a morte e o pecado. A minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você se sentir sem forças, clame a mim e eu te darei o meu poder. Eu sou o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 64, 1. Eu tenho planos para você, planos de esperança e de futuro. O que você vê como o fim, eu vejo como um novo começo. O que você vê como ruína, eu vejo como o alicerce para algo novo e mais glorioso. Permaneça firme em mim. Confie em minha fidelidade. A sua história não termina aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e eu estou com você até o fim dos tempos. Amigo, amiga, depois de ouvir estas verdades, eu o convido a pausar e a refletir profundamente. Você tem permitido que as circunstâncias externas definam sua fé e sua percepção de Deus? Ou você tem buscado a perspectiva divina que vê além do caos aparente e discerne o propósito eterno? Pense nos momentos em que você sentiu a tentação de desistir. Quais foram os pensamentos que o invadiram? Foram pensamentos de abandono, de fracasso, de que você não é digno ou capaz? Agora, confronte estes pensamentos com a palavra de Deus que acabamos de explorar. Existe uma diferença abismal entre a voz do desespero e a voz da esperança que vem de Deus. Qual voz você tem permitido que domine o seu coração? Você tem entregado verdadeiramente a sua dor, as suas frustrações e os seus sonhos desfeitos nas mãos de Deus? Ou você tem tentado carregar este fardo sozinho, achando que precisa ser forte o tempo todo, ou que Deus não se importa? Lembre-se que Jesus nos convida. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Mateus 11, 28. Ele não nos pede para fingir que não estamos cansados, mas para vir a Ele com o nosso cansaço. Esta é uma oportunidade para reavaliar sua fé. Ela é baseada nas promessas inabaláveis de Deus ou nas flutuações das suas emoções e das suas experiências? A fé verdadeira não nega a dor, mas confia que Deus é maior que a dor. Ela não ignora a realidade, mas a vê através das lentes da soberania e do amor de Deus. Convido-o a fazer um ato de fé agora. Mesmo que você não sinta, mesmo que as lágrimas ainda rolem pelo seu rosto, decida confiar. Decida entregar. Decida olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Ele é o único que pode transformar o seu vale de lágrimas em um manancial de vida, o seu luto em dança e a sua desesperança em uma nova e inabalável esperança. Permita que a verdade da palavra de Deus penetre em sua alma e comece a curar as feridas mais profundas. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e nosso Salvador, venho diante de ti neste momento. Venho com o coração exposto, com a alma cansada e talvez à beira da desistência. Tu conheces cada pensamento, cada lágrima, cada suspiro de dor que habita em mim. Tu sabes o quanto tudo está dando errado em minha vida e como as circunstâncias parecem esmagar minha fé e minha esperança. Senhor, eu te peço perdão por todas as vezes em que duvidei do teu amor, da tua soberania e da tua fidelidade. Perdoa-me por olhar mais para os problemas do que para a tua face,
por me entregar ao desespero, em vez de me lançar em teus braços. Agora, Pai, eu decido entregar a Ti cada pedaço da minha dor, cada frustração, cada sonho desfeito, cada porta que se fechou. Eu entrego a Ti a minha vida, os meus planos, as minhas expectativas. Eu confio que Tu és o Deus que trabalha todas as coisas para o bem daqueles que Te amam e que são chamados segundo o Teu propósito. Eu declaro que a Tua palavra é a verdade e que a Tua promessa de nunca me deixar nem me desamparar é real. Espírito Santo, Consolador e Guia, peço que inunde a minha alma com a Tua paz que excede todo o entendimento. Renova as minhas forças, levanta a minha cabeça e acende novamente a chama da esperança em meu coração. Ajuda-me a ver as minhas provações não como um fim, mas como um caminho para aprofundar minha fé e ser moldado à imagem de Cristo. Dá-me a perseverança de Jó, a fé inabalável de Abraão, a coragem de Davi e a resiliência de Paulo. Ajuda-me a olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé, que suportou a cruz por amor a mim. Que a sua vida, o seu sofrimento e a sua vitória sejam a minha inspiração e a minha força para não desistir. Cura as feridas da minha alma, Senhor. Preencha o vazio que a dor e a decepção deixaram. Restaura o que foi quebrado, reconstrói o que foi destruído. Eu sei que Tu és o Deus da restauração e que nada é impossível para Ti. Dá-me sabedoria para discernir a Tua vontade em meio ao caos e discernimento para entender os Teus propósitos, mesmo que não façam sentido para a minha mente limitada. Fortaleça a minha fé, para que eu possa crer que mesmo quando tudo parece estar dando errado, Tu estás no controle e que o Teu amor por mim é eterno e incondicional. Eu escolho não desistir, Pai. Eu escolho confiar em Ti. Eu escolho me apegar à Tua palavra. Que a Tua glória se manifeste em minha fraqueza e que a minha vida seja um testemunho do Teu poder e da Tua bondade. Eu oro tudo isso com o coração cheio de fé e esperança, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém.